pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço esse estojo simples, que é ótimo para carregar na bolsa, na mochila, para levar para a escola, para levar para o trabalho. E olha quanta coisa cabe dentro, ele é bem espaçoso. Vamos lá aprender? Então, para fazer esse estojo simples, eu vou precisar de um quadrado. Eu uso na medida de 27 por 27, mas quem gosta de um pouco maior pode estar fazendo 30 por 30, um pouco menor 25 por 25. Vou cortar no tecido principal 27 por 27, vou cortar também no tecido de forro 27 por 27 e já mostro para vocês. Tecido principal 27 por 27, agora eu vou cortar o tecido de forro. Eu vou aproveitar que o meu tecido principal já está cortado e vou deixar ele como molde para o meu tecido de forro. Facilita muito. Outra coisa que facilitou muito a minha vida foi um cortador bom. E quando a gente tem o material certo, tudo muda. Feito isso, vou cortar a manta. Para quem já assistiu meus outros vídeos, sabe que eu adoro usar feltro. Eu sempre corto um pedaço maior do que o 27 por 27 do principal, porque a manta ela escapa, então a gente sempre tem que cortar maior para não estar tendo problema de falta de manta. Eu não uso o cortador para cortar a manta para não ficar perdendo o corte do cortador. Pego uma tesoura que eu uso para cortar linha. Deixei ele bem maior. Aqui a gente tem duas opções, ou estrutura a manta no tecido principal, pode fazer um matelassé, que eu já ensinei num outro vídeo. Tu vai pegar a tua régua, eu não vou estruturar, mas eu vou mostrar como estrutura. Vai botar a régua nessa ponta e nessa ponta, vai traçar um risco, vai fazer a costura bem nesse risco. E aí vai pegar a distância de 5 centímetros, ou 3 ou 4, e vai riscar novamente. E dessa forma, sucessivamente até o final. Depois gira, faz a mesma coisa do outro lado. E aí costura todas as paralelas que você traçou. Feito isso, você estruturou a manta no seu tecido principal. Só que como é um estojo simples, eu não vou precisar utilizar essa técnica. Mas se você acha bonito, pode estar fazendo. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso passar o meu tecido para ele ficar bem esticadinho, para não ficar feio na hora de ficar o resultado final. Antes, porém, eu pego o zíper em metro e corto com um dedo de cada lado de distância. Então, vai ficar 29 centímetros de zíper. Zíper em metro. E um cursor. Então, esse é o material que eu vou precisar. 29 centímetros de zíper, 27 por 27 no tecido de forro, 27 por 27 no tecido principal e uma margem maior no tecido da manta que eu uso feltro. Você pode usar R1, R2, R0, o que você gostar. TNT, gramatura, né? Pode ser uma gramatura maior, uma menor. Como você gosta de usar, como você gosta de deixar o estojo. Mais rechonchudo, mais fininho. O tricoline ele é muito bom de passar. Em qualquer vincada que tu der, ele fica marcado. E qualquer passada que tu dá, ele também desamassa, né? A manta tá embaixo, mas ela não tem cola, né? Lisinho, lisinho. Agora a gente vai para a máquina. Reparem que eu procuro um tecido que ele não tem uma direção única, né? Porque na hora de finalizar o produto, para ele não ficar do lado contrário, do lado errado. Então o que eu faço? Eu pego um tecido que ele tenha tanto direção para lá, para cá. E como ele é um quadrado, eu posso optar por começar em qualquer parte. Vou fazer dessa forma. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o dentinho do zíper e vou colocar para o lado
virado para o tecido principal. Dentinho do zíper virado para o tecido principal. Para eu não ter que fazer várias costuras, que eu vou ter que passar uma costura aqui, eu vou fazer o quê? Eu já vou colocar o meu forro também, meu tecido de forro, frente com o tecido principal e já vou anexar com os grampinhos, para ele ficar grudadinho certinho. Faço um sanduíche, tecido principal, atrás a manta, no meio o zíper e na frente o tecido de forro. Deixo tudo alinhadinho, prendo com alfinete, com grampo e vejo como vai ficar o resultado. E o resultado é esse mesmo, tá? Então, a manta sempre atrás, tecido principal, dentinho do zíper virado para o tecido principal e o meu tecido de forro frente com frente para o tecido principal. Vou passar uma costura com calcador bem colado aqui no meu dentinho do zíper. Eu não troco para calcador do zíper, eu prefiro dessa forma. Inicio com retrocesso. Coloco a agulha toda para o lado esquerdo. Retrocesso no final. E agora eu vou passar um pesponto nessa parte aqui. Vou colar o meu calcador aqui e vou deixar a agulha na mesma direção, toda para o lado esquerdo. E vou passar um pesponto aqui de 5 centímetros de intervalo. Não é 5 centímetros, é o ponto no número 5, tá? Já estou endoidando aqui. Antes vou tirar o meu excesso de manta, para ele não ficar muito robusto. Tudo alinhadinho. Viro a manta para cá, tecido principal para cá. E agora eu vou passar uma costura para prender o forro lá atrás, junto com o tecido principal. Vou botar no número 5 e vou ver se o tecido ele tá bem para trás mesmo, ó. Tem que sempre me preocupar com isso, senão ele embola lá atrás. Vou bem devagar, pezinho calcador encostado no dentinho, atrás tudo esticadinho, passando só para firmar esse tecidinho aqui, para na hora que a gente passar o zíper ele não embolar. Feito isso, deixa eu mostrar para vocês como fica. Ele fica preso aqui e preso aqui atrás também. Tiro o excesso de linha. E agora eu vou fazer a mesma coisa na outra ponta. Só que agora eu vou soltar o meu zíper. Boto o dentinho virado para o tecido principal. Pego o meu forro. Frente com frente para o tecido principal. E vou fixar com os meus grampinhos. Feito isso, vou tirar o excesso aqui da manta, para eu poder fixar melhor. Ajeito aqui, ó, sempre rente no tecido e o forro também seguindo a mesma padronização. De novo, vou passar uma costura nessa parte, pé calcador bem pertinho do tecido, do zíper, retrocesso no início, retrocesso no final. Ponto em 3,5. Vou voltar porque eu tinha deixado no 5. Mas a gente esquece, né? Memória não é muito boa. Não precisa ir muito rápido, vai na tua velocidade. Só não desiste. Retrocesso. E agora a gente tem mais um lado colocado. 50% do trabalho já está realizado. Muita gente tem medo de colocar zíper, né? Olhem, assistam o vídeo 3, 4 vezes até pegarem bem o jeito, não tenham medo, porque uma hora vai dar certo. Viro o meu trabalho
Faço o mesmo pesponto que eu fiz aqui, eu faço desse lado também. Por quê? Porque se eu deixar assim, ó, na hora de botar o nosso cursor, aqui ele passa, aqui ele embola. E aí tranca todo o zíper, estraga todo o trabalho da gente, né? Por isso que a gente faz essa costura para assentar bem a nossa costurinha e não ficar rebolando na hora de passar o zíper. Agora boto no 5 de novo. Encosto o meu pé calcador bem no dentinho, estico bem aqui embaixo e vou. Estico, ajeito e vou. Dou mais uma sentada. Próximo passo, o cursor. Então já tá tudo feito, tudo prespontado. Eu vou precisar fazer uma extração dentária agora para colocar o meu cursor. Como que eu faço isso? Tecido, dentinho. Esse lado eu deixo assim. Tecido, dentinho, eu tiro o dentinho e deixo o tecido. O tecido ficou e ele tem que ficar assim altinho para facilitar a colocada do cursor. Vou alinhar o meu tecido com esse tecido aqui, ó. Esqueço essas pontas de zíper. Alinho tecido com tecido para eu colocar o meu cursor. Coloco na parte que tem todos os dentes. Traço uma linha imaginária da onde eu tenho que entrar. Aqui eu tenho que encaixar para entrar. Seguro as duas partes e puxo e tiro até o outro lado, porque eu quero que agora ele venha até a metade. Coloco de novo então, faço o mesmo cálculo preciso da primeira vez, que é encaixar aqui por baixo. Ó, uma hora vai. Deixo ele aqui centralizado. O que eu faço agora? Agora eu vou tirar um pouco do excesso da manta e do zíper que tem aqui. Feito isso, viro o meu trabalho do avesso, coloco a mão aqui por dentro, puxo. Vou juntar costura com costura. E vou dar um pique aqui embaixo para eu saber onde fica o meio do meu trabalho. Faço a mesma coisa do outro lado. Costura com costura. Acho aqui o ponto central. Dou um piquezinho para eu saber onde é o ponto central dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu zíper, vou encostar nesse ponto central que eu achei. E vou encostar para poder fazer a minha costura. Agulha centralizada, ponto em 3,5, vou fechar essa lateral. Retrocesso no início, retrocesso no final. Faço a mesma coisa do outro lado. Acho o meu zíper, acho o ponto central, coloco em cima e passo na costura com retrocesso no início e no final. A única coisa que ficou faltando aqui é o acabamento nas laterais. Como que eu posso fazer esse acabamento? Posso colocar um viés, posso cortar com a minha tesoura de picote, que eu adoro ela, comprei ela há pouco tempo, mas já estou tão feliz de tanto o resultado que ela dá. Essa parte aqui do zíper eu não gosto de forçar ela, então eu corto com a minha tesoura normal. E sigo com ela, por quê? Porque ela não desfia o tecido. Então ela já é o acabamento. E olha que prático, né? Posso estar fazendo um zigue-zague, posso estar colocando um pedaço do próprio tecido, virando, né, e fazendo um acabamento. É opcional. Eu vou usar hoje a tesoura de picote. Eu já ensinei a fazer acabamento no meu vídeo também, nos meus outros vídeos com o viés. Você pode estar olhando para ver como é que faz. Passa a turbulência do zíper para não estragar a tesoura, porque ninguém quer estragar acessório.
Vamos virar para ver como é que ficou o nosso trabalho? Essa é a tesoura de picote que eu estava mostrando para vocês enquanto eu estava cortando ali a lateral do estojo, que ela facilita muito, deixa esse trabalho bem organizadinho. E agora vamos virar o nosso trabalho para ver como é que ficou. Ele ficou um estojo bem grande, vai caber bastante coisa. Posso estar usando um palitinho rombudo, que é o talher de japonês, para estar fazendo a virada aqui do meu estojo. E olha que graça que ficou. Ele ficou gigante. Você pode estar fazendo um tamanho padrão de 25 por 25 se você não carrega muita coisa, porque ele não fica grande. E claro, um 30 por 30 vai ficar mais gigante ainda. Vou colocar aqui dentro alguns lápis para vocês verem como é que fica. Vou ver os lápis dos meus filhos pequenos para estar colocando aqui, para vocês terem uma ideia de como fica. Ó. Então ele é um estojo que fica bem grande, dá de botar bastante coisa. Se você gosta de bastante lápis de colorir, caneta, canetinha, pode colocar. O estojo ele fica bem certinho na bolsa, bem bonitinho. Se você gostou, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, me ajude a crescer no canal. E também se você fizer um estojo desse, você me marque lá no Instagram da Calil Costuras. Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo.